Oi, e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 28 do livro Com o Amor Não Se Brinca. Mas antes, eu já peço que você deixe o seu like, isso é muito importante para mim, ok? E se você gosta do meu trabalho, gosta do meu canal, então, e quiser me apoiar de alguma forma, você tem algumas opções. Você pode se tornar um membro do canal, também pode clicar no botãozinho Valeu ou olhar o QR Code que está na tela, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 28. Apesar desse episódio infeliz e insólito, o casamento de Júlia se realizou. Fausto, já farto das extravagâncias e das loucuras do irmão, recusou-se a adiar a cerimônia. Se Rodolfo quis se fazer passar por maluco, era problema dele. Mas ele não estava mais disposto a adiar sua felicidade por causa de seus desatinos. Era até melhor que ele não estivesse presente. Assim, não precisaria ter o desgosto de casar-se na companhia de tão abominável criatura. O casamento foi celebrado por Frei Ângelo e a festa transcorreu normalmente. Para os convidados que estranharam a ausência de Rodolfo, Palmira se justificou alegando que o filho estava doente e que piorara naquela tarde, em virtude da forte emoção. A festa ia a meio quando Palmira pediu licença aos convidados e se recolheu ao seu quarto, alegando cansaço, deixando tudo a cargo de Camila, que se esforçava para esconder dos convidados o desagradável episódio que ali se desenrolara. Deitada em seu leito, Palmira relembrou a conversa que tivera com Fausto, quando então ficara sabendo da procedência de seus inquilinos. Mamãe, começara ele a dizer, há algo que preciso lhe contar. Sim, meu filho, do que se trata? A senhora é uma mulher piedosa e temente a Deus, não é verdade? Ela refletira durante alguns segundos, tentando imaginar o motivo daquela conversa e retrucara. Sim, por quê? Porque o que tenho a lhe contar vai exigir sua piedade e compreensão, e será uma boa oportunidade para testar seu espírito cristão. Fausto, vá logo ao assunto. Não estou entendendo aonde quer chegar. Enchendo-se de coragem, ele indagara. Bem, sabe os nossos inquilinos? O que há com eles? Não me vai dizer que estão atrasando o pagamento do aluguel. Não, não é isso. O aluguel é pago rigorosamente em dia. Então, do que se trata? Bem, mamãe, trata-se de sua, digamos, preferência religiosa. Ou melhor, de sua raça. Palmira inquietara-se. Não estava gostando nada do rumo que aquela conversa estava tomando. Primeiro fora Rodolfo, pedindo-lhe que os convidasse para sua festa de aniversário, a qual, inclusive, eles nem foram. E agora era Fausto, que parecia saber algo comprometedor sobre aquela gente. Mas o que é que está tentando me dizer? Por acaso eles não são católicos? Não, mamãe. São protestantes? Também não. Mas o que são, então? Diante do silêncio do filho, ela completara atônita. Não me vá dizer que são judeus. Olhando fundo em seus olhos, Fausto respondera. Sim, mamãe. Ela ficara estarrecida. Se fossem protestantes, a situação seria ruim. Sendo judeus, era praticamente insustentável. Mal contendo a indignação, retorquira. Fausto, como pôde fazer uma coisa dessas comigo, sua própria mãe? Então não sabe que essa gente não presta? Não tem escrúpulos ou moral? Mamãe, isso não é verdade. Os Zilbenberg são pessoas honestas e decentes e possuem elevados valores morais. Não acredito. Todos sabem que os judeus são imprestáveis, interesseiros e mesquinhos. No entanto,
vêm pagando regiamente os aluguéis. Isso é outra história. Podem ser honestos, admito, mas a moral deles é outra. Que outra? Por acaso não pautam sua conduta pelos mesmos costumes sociais que nós? Por acaso não se vestem como nós? Não se sentam à mesa como nós? Não trabalham como nós? Não consigo ver onde possa estar a diferença. Meu filho, os judeus não prestam, não acreditam no Nazareno. E daí, mamãe? E daí que Jesus morreu na cruz por causa da maldade deles? Não acha que é muito preconceito julgar e condenar a todos só porque alguns, há séculos e séculos passados, cometeram um ato que, pelos nossos padrões de conduta, seria considerado um crime medonho? Mas eles crucificaram Jesus. Isso não lhe parece medonho? Mamãe, isso é um fato histórico, como tantos outros. Por acaso os padres católicos, há bem pouco tempo, não levaram centenas de pessoas à fogueira só porque tinham algum tipo de crença ou de conhecimento que, pelos padrões da época, foi julgado imoral e ofensivo às leis divinas? E as cruzadas? Quantos não padeceram em nome da cruz? Acha justo que alguém tenha que morrer só por pensar ou agir diferente? Isso é outra coisa. Não é, não. É a mesma coisa. A única diferença é que os judeus, como você diz, crucificaram um homem só, ao passo que os católicos, em nome desse mesmo Jesus, assassinaram inúmeros inocentes. E se quer saber, não creio que Jesus tenha ficado nada satisfeito com isso. Fausto, não blasfeme. Não estou blasfemando. Acredito em Jesus e em sua maravilhosa missão aqui na Terra. Mas se foi ele mesmo quem pregou o amor, como nos pode, séculos depois, pretender selecionar aqueles que são e os que não são dignos de ser amados? Ao que me conste, Jesus não fazia essa distinção. Ao contrário, amou a todos igualmente, ricos e pobres, cristãos e romanos, sadios e leprosos. Por favor, Fausto, pare! Gritara Palmira. Você está tentando me confundir. Não, mamãe. Estou apenas tentando chamá-la à razão. Os judeus, assim como quaisquer outras pessoas, são seres humanos. Têm os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, os mesmos desejos, os mesmos medos. Sujeitam-se às mesmas vicissitudes e alegrias que nós. Amam-se, casam-se, têm filhos. Em que são diferentes de nós? Não sei, meu filho, mas Jesus morreu para nos salvar. Para que aprendêssemos a nos amar e respeitar, e não para que nos odiássemos ou discriminássemos. Amar sim, mas não os judeus. Por que não? Onde está escrito que católicos, judeus, protestantes, ia dizer negros, mas mudara de ideia e se corrigira. Árabes e turcos não podem se amar. Isso que está dizendo é uma heresia. Será mesmo? Por que se julga tão superior? Por que acha que Deus só tem olhos para os católicos? Deus não tem religião e é cultuado em todas as religiões, até nas africanas. Nossos escravos também não cultuam seus deuses? Fausto, como pode comparar Nosso Senhor aos deuses africanos? Eles são pagãos, politeístas. Mas por quê? Porque alguém convencionou que só devemos amar a Deus da maneira como foi por uns concebidos. A concepção de Deus não deve ser limitada, mas de acordo com a crença e o coração de cada um. Meu filho, de onde tirou essas ideias? Fausto olhara assustado. Nem ele sabia de onde surgiram aqueles pensamentos. Só o que sabia é que eles, de repente, afloraram em sua mente, clareando-a e tornando-a mais lúcida, como se o véu do obscurantismo fosse aos poucos caindo, descortinando ideias para as quais, até então, não havia ainda despertado.
Como que retornando à realidade, ele respondera: Não sei, mamãe. Confesso que isso me ocorreu agora, mas não importa. O que importa é que essas ideias me parecem bastante lógicas e sensatas. Por que distinguir onde Deus não distingue? Palmira estava perplexa. Apesar de sua patente aversão às pessoas não católicas, tinha que concordar que não sabia responder às perguntas que Fausto lhe fazia. Acostumara-se a rejeitar os judeus porque assim lhe ensinaram no catecismo, mas nunca lhe ocorrera pensar neles como pessoas de carne e osso. Contudo, era-lhe difícil abandonar tantos conceitos preconcebidos assim de forma tão repentina, conceitos há muito estabelecidos e aos quais já estava apegada pela força do hábito. Ela o encarara seriamente e, balançando a cabeça, acrescentara: Fausto, não tenho ideia do que está falando. Contudo, fui criada na igreja e não me cabe discutir seus dogmas. Por que não? Por acaso não pensa, não tem raciocínio? Não nos é lícito raciocinar sobre verdades que a igreja nos ensina. Mas que verdades? Como pode alguém intitular-se dono da verdade, se a igreja absoluta é privilégio de Deus? Ou será que alguém está tentando igualar-se a Deus? Fausto, que horror! Isso é uma blasfêmia. Não, mamãe. Isso é raciocínio. Deus nos deu a faculdade do raciocínio e não nos impôs limitações para usá-la. Não estaria de acordo com a natureza divina possuirmos um dom ou faculdade para não o utilizarmos. De que vale o violino se não há ninguém que o saiba tocar? Para que o dom da pintura se o artista não se dispõe a expressar-se nas telas? Não seria isso um desperdício? Meu filho, não sei o que lhe dizer. Nunca havia pensado nessas coisas e nem sei se é direito pensar nelas agora. Mamãe, por favor, seja razoável. Os Zilbenberg são pessoas de bem. Cumprem suas obrigações para conosco em dia. Tenho uma filha doente que está se recuperando graças, em parte, ao ar puro de nossa região. O que pretende fazer? Expulsá-los daqui só porque não acreditam que Jesus seja o Messias? Não sei, meu filho. Confesso que não sei o que fazer. Não quero parecer insensível, mas ter contato com judeus já é demais. E se eu lhe disser que alguns membros de nossa família mantêm estreitas relações com eles? Refere-se a Camila e Júlia? Eu sei, mas o que posso fazer? Embora lamente muito, Camila é adulta e não posso obrigá-la a cortar relações com essa gente. Só o que posso lhe pedir é que não me peça para aceitar sua presença em minha casa. E quanto a Júlia, bem, ainda não é parte da família. Não é a Camila que me refiro, nem a Júlia. Não? E a quem mais? Mamãe, Dário está comprometido com a moça, Sara, e quero que saiba que pretendem se casar. Ela quedara mortificada. Aquilo já era demais. Seu neto misturar seu sangue ao sangue de uma judia. Nunca. Só passando por cima de seu cadáver. O que está me dizendo? Indignara atônita. Isso só pode ser alguma brincadeira. Pois lhe asseguro que não é brincadeira alguma. Dário e Sara estão apaixonados e vão se casar assim que ela melhorar. Não, isso não pode ser verdade. Não vou admitir. Vou falar com Camila, fazer com que veja o absurdo desse romance. Pare, mamãe. Não há absurdo algum. E a senhora não vai fazer nada. Lembre-se do que aconteceu a Inácio. Acha justo deixar que seu neto também sofra por causa de um amor incompreendido? Palmira calara-se e ficara a pensar. Já estava ficando velha e cansada, e talvez nem vivesse para ver o casamento dos netos.
Será que valeria a pena desgostar-se com eles só para fazer valer sua vontade? Não quero fazer ninguém sofrer. Pois então, mamãe, aceite e verá que Sara é uma excelente moça e que seus pais são pessoas bondosas e decentes. Tenho certeza de que gostará muito deles. Não sei, Fausto. Não sei se conseguirei. Por favor, mamãe, tente. Dário ama a moça e vai se casar com ela, quer a senhora queira, quer não. Se a senhora não a aceitar, eles com certeza partirão daqui magoados com a senhora. É isso que quer? Tem razão, meu filho. Amo meu neto e não quero desgostar-me com ele. Ela ficara pensativa por alguns segundos, até que continuara. Apenas não entendo uma coisa. O que é? Por que resolveu me contar isso agora? Por que não antes ou nunca? Ele acercara-se dela, segurara-lhe as mãos com firmeza e dissera: porque vou me casar com Júlia, e é importante a presença deles em nosso casamento. E se é importante para Júlia, é importante para mim também. Entendo. Diante disso, Palmira achara melhor não insistir. Ainda não sabia que a doença de Rodolfo era uma farsa e não queria indispor-se com Fausto. Por isso, resolvera tolerar aquela gente. O que mais poderia fazer? Logo que marcaram a data, Fausto, a pedido de Júlia, acompanhara Dário em uma de suas visitas a Sara. Queria formalizar o convite para seu casamento. Esperara que Sara e Dário terminassem de se abraçar, chamara Rebeca e Ezequiel e anunciara: meus amigos, vim aqui para, juntamente com Júlia, fazer-lhes um convite especial. Gostaríamos de convidá-los para o nosso casamento, que se realizará dentro de um mês, aproximadamente. O quê? Indagara Ezequiel. Mas já? Sim, já. Não temos por que esperar. E onde será o matrimônio? Perguntara Frei Ângelo. Lá mesmo na fazenda, respondera Júlia, e gostaríamos que o senhor Frei Ângelo celebrasse a cerimônia. Ora, será um prazer. E vocês irão, não é mesmo, Rebeca? Gostaríamos muito, mas não sei se devemos. Dona Palmira, na certa, não aprovará nossa presença. Quanto a isso, não precisam se preocupar, objetara Fausto. Já conversei com mamãe e contei-lhe tudo sobre vocês. Quer dizer que ela já sabe que somos judeus? Já sim. E o que ela disse? Não vou mentir. No começo ficou um pouco chocada, mas depois acabou concordando que os convidássemos. Posso perguntar como foi que conseguiu essa proeza? Nem eu mesmo sei, Ezequiel. Só o que sei é que mamãe acabou se convencendo, ao menos parcialmente, de que esse preconceito não tem fundamento. Será que não a constrangeremos com nossa presença? Em absoluto. Podem ir sem se preocupar. Mamãe não os importunará e nem se sentirá ofendida com a presença de vocês. Ao contrário, tratá-los-á muito bem, ainda mais agora que sabe que Dário e Sara vão se casar. Você contou a ela? Indagara Sara perplexa. Sim, meu bem, dissera Dário, e ela aceitou. Não é maravilhoso? É sim. Oh, papai, podemos ir? Diga que iremos, por favor. Bom, se é assim, iremos, concordara Ezequiel. Imaginem se faltaria ao casamento de minha querida Júlia, a quem considero como uma filha, acrescentara Rebeca. Obrigada, dona Rebeca. Ficarei muito feliz com a presença de vocês. Lembrando-se de sua conversa com o filho, Palmeira suspirou e fechou os olhos. Estava feliz por Fausto e triste com o comportamento de Rodolfo. Por isso, a festa para ela perdera metade de seu encanto.
Não se sentia com ânimo para fingir mais diante dos convidados. Ela sabia que Camila se desincumbiria bem da tarefa que lhe dera e não se preocupou. Ao final da festa, os noivos se recolheram e no dia seguinte, bem cedo, partiram para Paris em viagem de núpcias. Apesar de tudo, estavam felizes. Lamentavam o ocorrido, mas Rodolfo escolhera seu próprio destino. Tivera a chance de se reconciliar com o irmão e Júlia e de desfrutar de sua companhia. Em vez disso, optara por atirar-se naquele precipício de ciúme e inveja, de onde já não podia retornar. Marta e Rodolfo ficaram até altas horas assistindo de longe o movimento do casamento do irmão. Depois que o último convidado se retirou, ele tornou a beijá-la, levantou-se e estendeu-lhe a mão, perguntando em seguida: "E agora? O que faremos?" Ela não sabia bem o que ele se referia, se ao fato de havê-la deflorado ou se ao episódio de ainda há pouco. Ela estalou-lhe um beijo na testa e retrucou: "Por que não vamos até minha casa? Tenho certeza de que papai não se importará que você passe a noite lá. Pode dormir na poltrona." "Você acha melhor?" "Acho sim. O que aconteceu em sua casa foi muito grave e é melhor que você não volte lá por enquanto." "Tem razão." Puseram-se a caminhar de mãos dadas e Marta acrescentou: "Por que fez isso?" Rodolfo suspirou e chutou uma pedrinha, respondendo com voz sumida: "Não sei. Não sei se você entenderia." Ela parou, virou-se para ele e, apertando forte suas mãos, decretou: "Ouça, Rodolfo, quero que compreenda uma coisa. Hoje me tornei sua mulher e quero continuar sendo sua mulher pelo resto de nossas vidas. Mas quero que saiba que, acima de tudo, serei sempre sua amiga." Rodolfo encarou-a emocionado e disse-lhe do ódio que sentia pelo irmão, cuja origem ou razão desconhecia. Estranhamente, sabia que podia confiar em Marta e no seu amor. Ela jamais o julgaria ou trairia, e isso lhe dava certo conforto, como se ela passasse de repente a representar a figura do abrigo seguro em noites de tempestade. Marta ouviu tudo em silêncio, sem esboçar nenhum tipo de reação. Quando chegaram à porta de sua casa, sua fisionomia continuava serena, e ela beijou-o de leve nos lábios, dizendo bem de mansinho: "Obrigada por confiar em mim." No dia seguinte, quando Anita acordou, ficou extremamente surpresa ao encontrar Rodolfo adormecido na poltrona da sala, todo torto, e correu a chamar o marido. Aldo chegou sem nada entender, sentou-se ao seu lado e, cutucando-o devagar, tentou despertá-lo. Rodolfo abriu os olhos um pouco aturdido, e logo que se lembrou de tudo o que havia acontecido, pulou da poltrona e ficou a olhar o capataz meio sem jeito. Aldo, surpreso, disse: "Seu Rodolfo, o que foi que aconteceu? O que está fazendo aqui? Não está doente? Sente-se bem? Precisa de ajuda?" Marta, ouvindo vozes na sala, levantou-se apressada, jogou o penhoar por cima da camisola e correu para onde eles estavam, chegando bem a tempo de ouvir as emocionadas palavras de Rodolfo. "Aldo, peço que me perdoe a intromissão. Vim aqui para pedir-lhe a mão de Marta em casamento e ficaria muito feliz se a concedesse." Foi uma surpresa. Anita, a princípio, quedou boquiaberta e Aldo, atônito, retrucou: "Seu Rodolfo, há pouco estava doente, mal falava." "Para você ver, Aldo, foi o amor de sua filha que me curou." Aldo e Anita se entreolharam e ele prosseguiu: "Seu Rodolfo, tem certeza de que é isso mesmo que quer? O senhor é o patrão e Marta é apenas uma menina pobre." "Sim, Aldo, tenho certeza. Sua filha e eu nos amamos e queremos nos casar." Diante disso,
Aldo não teve outro remédio senão consentir no casamento. Ele não sabia de nada do que acontecera, mas não gostava muito de Rodolfo. Contudo, tinha que concordar que ele era um excelente partido, membro de uma das mais importantes famílias da região. E depois, se Marta o amava, que direito teria ele de impedir que fosse feliz? Ele só esperava que ela realmente conseguisse ser feliz. Túlio, por sua vez, vendo que Rodolfo o ameaçava, tentando forçá-lo a executar seus planos sórdidos, primeiro contra Trajano, depois contra Fausto, achara que já era hora de acabar com aquilo. Desesperado e arrependido, enchera-se de coragem e acabara por procurar a mãe, abrindo-se com ela, e Camila orientara-o no sentido de dizer a verdade, pois só a verdade seria capaz de libertá-lo, não só da culpa, mas também do medo de ser descoberto. Seria um passo difícil, ela sabia, mas a coragem era uma virtude nobre, e assumir seus erros, um ato de bravura e dignidade. Túlio se arrependera, e com isso dera o primeiro passo para sua regeneração. Mas era preciso enfrentar seus medos e sua culpa, assumindo seu erro com coragem e sinceridade. Só assim conseguiria o respeito por si mesmo e conquistaria o respeito dos demais. Fingindo concordar com as ideias do tio, a conselho da mãe, Túlio saíra em busca de Trajano, colocando-o a par do acontecido, instruindo-o para que, ao ser chamado à sua presença, falasse apenas a verdade, sem medo de ser humilhado ou castigado. Trajano ficara muito feliz com a atitude de Túlio, ainda mais porque pudera se reconciliar com ele, por quem nutria sincera afeição. No entanto, Túlio estava envergonhado de si mesmo, e depois de tudo o que fizera, não se sentia com ânimo de encarar Fausto e Júlia. Afinal, não fora a primeira vez que se metera em situação semelhante e começara a julgar-se um réprobo, merecedor de todo o desprezo que lhe pudesse endereçar. Com isso, foi se tornando cada vez mais acabrunhado e tristonho. Evitava a companhia dos demais e voltara a trancar-se no quarto. Por mais que a mãe, a avó, o irmão, Júlia e Fausto tentassem animá-lo, ele não conseguia se livrar da culpa. Túlio, a todo instante, lembrava-se de Etelvina, por cuja morte fora diretamente responsável. Sua própria consciência atormentava-o dia e noite, acusando-o de estuprador e assassino. Ninguém conseguia animá-lo, a não ser Trajano, que o visitava regularmente. Palmira, vendo o abatimento do neto, a quem adorava, acabara por consentir que o escravo o visitasse, e era só na presença de Trajano que Túlio dava vazão à culpa, chorando e implorando-lhe que o perdoasse. Túlio estava sinceramente arrependido, e se pudesse, tudo faria para reparar os crimes que havia cometido. Tão sincero era seu arrependimento que o espírito de Etelvina, alma nobre e generosa, acabara por se aproximar dele, e Túlio sonhara. Em seu sonho, ele estava novamente no local em que tudo acontecera, chorando à beira do riacho. De repente, ouvira ruído de passos na relva, e quando se virara, quase caíra de susto. Etelvina estava ali, parada diante dele, um sorriso nos lábios, convidando-o para um passeio. Túlio sentira medo e quisera fugir, mas ela, docemente, o chamara. — Por que foge, Túlio? Não se lembra mais de mim? — Lembro-me sim, você é Etelvina, a quem vi morrer aí mesmo onde está parada. — Não, Túlio, não se lembre de Etelvina. Lembre-se de sua antiga criada. De repente, Etelvina como que desaparecera e em seu lugar surgira uma moça bonita, muito loura, de seus 19 anos, vestida em trajes de serviçal. Túlio assustara-se, e ela correra para dentro da mata. Sem pensar, ele correra atrás dela e atravessara uma porta, indo parar na imensa cozinha de um castelo medieval. Atônito, olhara em volta,
e vira Etelvina ajudando a cozinheira a rechear um fazão. Ele se aproximara mais da moça e ela olhara para ele, abaixando os olhos e sorrindo maliciosamente. Em seguida, cochichara alguma coisa no ouvido da cozinheira e saíra por uma porta lateral, e Túlio saíra atrás dela. Nessa época, Túlio e o Rodolfo eram irmãos, e Trajano, capital da guarda de seu pai. Rapaz orgulhoso e frio, morria de inveja dos patrões. Era filho bastardo de um tio dos rapazes, e o máximo que conseguira na vida, por condescendência do patrão, fora aquele cargo de guarda pessoal. No entanto, apaixonara-se por Etelvina e pretendia casar-se com ela. Mas eram pobres, e a vida que se lhes apresentava era uma vida simplória, sem qualquer tipo de luxo ou conforto. Etelvina e Trajano, extremamente ambiciosos, armaram um plano. Roubariam os patrões e fugiriam. Como chefe da guarda, ser-lhe-ia fácil arranjar uma fuga, assim como seria fácil para Etelvina entrar na sala de tesouros do castelo. Para isso, Etelvina contava com o desejo e a paixão de Túlio. O moço vivia seguindo-a com um olhar, e só não a forçara a entregar-se a ele com medo de que o pai descobrisse. Um dia, porém, a sorte lhe sorrira. A moça estava polindo a prataria quando vira Túlio se aproximar. Conhecedora de sua influência sobre o rapaz, logo o seduzira, tornando-se sua amante. A partir daí, encontravam-se todas as noites, e ela sempre insinuava que muito lhe apreciaria entrar na sala de tesouros de seu pai. No princípio ele recusara, era muito perigoso, mas depois, quando a paixão dominara-o por completo, não pudera mais se furtar. Etelvina ameaçava deixá-lo, caso não atendesse àquele seu capricho. Marcaram a visita para o dia seguinte, e Etelvina prevenira Trajano, que, esgueirando-se pelos corredores do castelo, ocultara-se nas sombras, à porta do quarto de Túlio. Já era madrugada quando saíram, e Trajano os seguira de longe, sem produzir um só ruído. O rapaz entrara no salão, chegara perto da pintura de sua mãe, ladeada por 2 tochas, e torcera a da esquerda. Imediatamente a parede se abrira, e eles passaram. Etelvina estava assustada, mas não dissera nada. Caminharam por um corredor escuro, até que chegaram diante de outra porta, cuja chave Túlio tirara do quarto do pai. Ele abrira a fechadura e empurrara. Etelvina ficara maravilhada. Aquele tesouro era incalculável. Havia ali pratarias, tapeçarias e um baú cheio de joias e pedras preciosas. Trajano, que vinha logo atrás, esperara cerca de 10 minutos e repetira o gesto de Túlio, abrindo a passagem secreta e caminhando pelo corredor, até chegar à sala dos tesouros. Quando entrara, Túlio se espantara vendo a lâmina que reluzia em sua mão. Olhando para Etelvina, compreendera tudo e quisera fugir. Tarde demais. A lâmina cortara-lhe a garganta, e ele tombara morto sem pronunciar um ai sequer. No dia seguinte, Rodolfo, irmão de Túlio, saíra à sua procura. Os 2 eram íntimos, combinavam em tudo e tudo sabia a respeito um do outro. Rodolfo sabia que Túlio e Etelvina haviam se tornado amantes, e até o estimulara. Mas quando o irmão lhe contara que pretendia mostrar a ela a sala de tesouros, não concordara. Pensara até em contar ao pai, mas Túlio implorara. Estava apaixonado pela moça e não queria perdê-la. E depois, que mal haveria? Ela era apenas uma mulher e nada poderia contra ele. Rodolfo, a contragosto, não tivera outro remédio, senão concordar. Quando ele abrira a porta do quarto de Túlio e não o encontrara, correra para a sala de tesouros. Atravessara a passagem secreta e, quando vira a porta entreaberta, seu coração disparara. Túlio jazia morto sobre o chão de pedra, a garganta cortada, olhos fitando o vazio. Olhando ao redor,
vira que o baú estava aberto e que várias peças haviam sido retiradas. Aquilo o enchera de ódio. Teria Etelvina agido sozinha? Dado o alarme, constatara-se que o capitão da guarda havia sumido, bem como Etelvina, e não fora difícil adivinhar o que havia ocorrido. O pai de Túlio enviara seus homens por toda parte, mas ninguém conseguira encontrá-los, e os criminosos permaneceram impunes. Rodolfo, no entanto, não se conformava. O ódio o consumia cada vez mais, e ele sempre se lembrava da aterradora visão que tivera do irmão morto. Aquela cena macabra o acompanhava por toda parte, e ele fizera um juramento. Faria com que Etelvina e Trajano pagassem tudo na mesma moeda. Estarrecido diante desse sonho, ou melhor, dessa visão, Túlio sentira-se envolvido por uma nuvem perfumada, e logo fora transportado de volta ao seu quarto, onde Etelvina o aguardava. Ela o beijara suavemente e partira, e desde esse dia, Túlio tornara-se um rapaz mais alegre, embora comedido e discreto. Sorria com moderação, largara os vícios, deixara de molestar as escravas, concentrara-se no futuro, ávido por retornar à sociedade e dedicar-se a auxiliar o pai com os negócios. Tencionava casar-se e ter filhos. Queria ser um homem normal, levando uma vida normal, porque já era outro homem, digno, honesto, gentil. E tudo graças a um estranho sonho que tivera, cujas lembranças lhe pareciam um pouco nebulosa, mas que fora capaz de acender em sua alma a chama da esperança e do perdão. No próximo áudio, teremos os capítulos finais do livro. Até lá!